tá? E aí, um exemplo energético que tem a ver com algo espiritual. E ataques, tudo junto aí. Uma vez eu acordei 2h30 da manhã, mais ou menos, morrendo de sono e sentindo mal, ânsia de vômito. Também gosto de citar isso. Aí morrendo de sono, não dá para ficar mentalizando muito campos de força, tudo mais, que o cérebro não funciona, né? Você fica meio patinando, né? Ai, meu Deus, o que que faz? Então eu nem faço deitado, eu procuro sentar ou levantar, porque senão o cérebro não colabora, né, o sono. Mas eu levantei, eu tive certeza que era algo físico, porque era muito forte no estômago. Eu levantei, fui lá na minha caixinha de remédios, já fui pegar o sal de frutas, assim. Falei: "Acho que eu comi alguma coisa errada, né, gordurosa e tal". Só que na hora que fui colocar a mão, pim, né, sopraram no ouvido: "E se não for físico?" Eu: "É mesmo, e se não for físico? Já vou tomar sal de fruta, eu nem sei o que que é, né". Fazer o campo de força, fazer as defesas, né, da apometria, da umbanda, do espiritismo, tudo que a gente conhece, né, tem várias, então você vai usando uma por uma, que dá na intuição na hora ali, vou fazer o campo de força. Aí eu comecei a fazer, mas o campo de força depende muito de mentalização. Então eu melhorei uns 30%, mas pela dificuldade em raciocinar e mentalizar, né. Aí eu falei: "Olha, malandrinhas, então não é físico, porque se melhorou 30% só com pensamento, é energético". Então eu fazia de novo. Aí eu fiz de novo, já mais lúcido, aí melhorou mais. Aí eu até que eu reduzi tudo, eu consegui reduzir tudo sem tomar o sal de frutas, achei interessante. Aí fui voltei a dormir e falei: "Ó, tá vendo?". Aí eu fiquei pensando assim: atendemos pessoas, será que alguém que eu atendi que estava muito complicado hoje? Dei uma rastreada assim, não, ninguém fora do, né, gigantesco assim que tem estranho. Tudo bem, depois tem coisa que a gente não descobre na hora, vai ser depois, né, tem um monte aliás. Aí no dia seguinte, 8h entra em contato uma pessoa comigo. Aí a hora que eu comecei a conversar com ela, eu descobri o que que era, aí pum, caiu a ficha, assim. Era essa pessoa pedindo ajuda, entendeu, de outra cidade, que tinha um filho Mentalizado. complicado, o filho estava querendo matar, era um casal adotivo, e o pai entrou em contato comigo. E o filho queria matar a irmã, 20 e Deus do poucos céu. anos, e ela teve que sair de casa, tal. E aí na hora que ele foi falando, eu pum, beleza, é isso daqui. Então aquela história, pediu ajuda para alguém, me indicou, ele ia entrar em contato comigo de manhã, mas já veio o e-mail, já veio a mensagem já. Chega Já chegou primeiro, primeiro. você não vai mexer com nada, né. Não, espera aí, nós estamos trabalhando para Jesus, nós vamos fazer o que a gente conseguir aqui, né, e normalmente é autorizado que tenha uma melhora, né. E aí sacamos o que que era, o rapaz era uma pessoa bem complicada, assim, que veio aprontado muito, tal, e tinha muitos inimigos, né. Então é bem legal. Uma outra questão da apometria ainda, que nós nem chegamos muito em vida após a morte e reencarnação, caso de reencarnação, né. No centro espírita e no centro umbandista, o que acontece? Os espíritos entram lá, ou vêm lá, ou baixam lá para conversar com a gente, não é isso? A gente não vai na terra deles. Na apometria a gente se desdobra, nós nos desdobramos e nós vamos no mundo Até o espiritual. espaço É. deles. Então, às vezes, tem magias que foram feitas há séculos atrás, nem são de agora, e que não tem mais nem mais no físico, só tem no astral. Aí nós vamos, forma um círculo de guardiões e guardiãs, tudo com pulsos, comandos mentais, e vamos até lá ver o que que é. Então, teve vezes que nós já fomos no umbral, porque a gente faz incursões no umbral, vai entrar no campo inimigo lá. Pouco tempo, senão os médicos começam tudo passar mal, Passa mal. entendeu? "Ai, tô com dificuldade de respirar, tô passando mal, meu Deus do céu, tô ficando ruim". E aí a gente vai, e às vezes tem pessoas que mexeram muito com magia, tem várias magias feitas num ambiente, numa casa, em algum lugar. Então, nós estamos atendendo uma pessoa, só pode cuidar daquilo daquela pessoa. Então já aconteceu vezes da gente ir lá com os guardiões ao redor, e os médiuns clarividentes à distância percebendo tudo, olhos vermelhos na escuridão, tal, olhando a gente mexer lá. "Ó, só pode mexer aqui, o restante não foi autorizado", Uou. entendeu? Porque é a pessoa que está em tratamento aqui. Então, esperando para ver se a gente não ia mexer em mais nada de outros, então não pode. Então é um acordo, né, porque a luz, Tem que digamos pisar em assim, ovos também, né? a luz dá determinação, né, para as trevas. Então eles sabem, ó, se chegou a ordem de serviço, vai ser feito, entendeu? Agora é só isso daqui. Aí a gente volta rapidinho. É interessante isso, nós vamos no ambiente e não espera que o espírito venha até nós, apesar deles virem também no espaço, tá?
É um caminho interessante e é umas questões do diferencial da apometria, né? A Cláudia Barreto, ela fez uma pergunta, você falou para a gente falar sobre a reencarnação, tem um assunto legal para a gente fazer aí uma ponte. A Cláudia perguntou o seguinte: Ricardo, você acha errado usar o livre-arbítrio para tirar um jovem do caminho errado, ou ele tem desde criança a fazer o errado? Não entendi muito bem essa pergunta. Eu entendi um pouquinho já captei a sua mensagem. É tipo assim, eu entendo assim, né? Nós poderíamos tirar uma pessoa drogada das ruas contra a vontade dela? Seria isso? Ah, sim. Seria Tipo, isso? a vontade dele é estar... O livre-arbítrio dele é estar lá. Mas tipo uma internação compulsória, alguma coisa assim, né? Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Vamos lá. Não tem coisas que nossos pais fazem por nós, mesmo contra a nossa vontade? Sim. Eu sou muito brincalhão, né? Por mim, eu estava assistindo Sessão da Tarde, comendo salgadinho e tomando Coca-Cola até hoje. Aí tiveram que me botar na escola, eu tive que trabalhar, mas eles sabiam mais do que eu. Então, por isso que nós somos menores, né? Ou irresponsáveis até os 18, até os 21, depende do tipo da lei, né? Da maioridade, né? Porque eles sabem mais do que nós. E os amparadores? Também. Nós podemos, então, tem alguns livros aqui que falam, que eu vou mostrar, esses 3 aqui, por exemplo, que falam O destino das almas. Falam de período entre vidas, entre uma encarnação e outra. E esse outro aí? Esse outro aqui também. Que aqui são pesquisadores ingleses e americanos, nunca ouviram falar no espiritismo, que eu falei, né? E que pesquisaram o período entre vidas. No período entre vidas, lembra que eu falei no Amor Além da Vida aqui? Não. Muitas Vidas, Muitos Mestres. Muitos mestres, Brian Weiss, que perguntam o que você aprendeu nessa vida. Então, nós vamos fazer um relatinho e depois nós vamos nos programar para a próxima. Nessa programação, nós podemos escolher tudo? Tudo não, até certo ponto. Todos podem escolher? Também não. Tem aqueles que não podem escolher, espíritos muito evoluídos ou não evoluídos, eles não têm condições de escolher, porque eles nem pensam direito, eles só fazem coisas erradas. Tem que ter alguém, um mentor, pensando por eles, né? Eu sei o que é melhor pela minha experiência e vai orientar onde que esse espírito vai nascer para ele aprender mais. E esses o livro terapeutas... é O Destino das Almas, porque tem gente que está só ouvindo. O Destino das Almas, Explorando a Alma Eterna também, né? Esse outro é outra coisa. E o outro... Não, esse aqui é outra aquele coisa. do Brian... Brian Weiss, Muitas Vidas, Muitos Mestres. Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Brian Weiss. Esse daqui é fantástico, hein? E o outro... Então, o outro ele vai falar depois aqui. Isso daqui, ó, esse livro aqui, ele explica o que acontece depois da morte, passo a passo, através de técnicas de hipnose, no período entre vidas. E o que acontece lá, como é que nós fazemos a nossa programação para a gente vir aqui? Então, uma parte, dizem que se reúne um grupo de amparadores com a gente, sentado ali um grupo, e qual a experiência você vai querer? É aqui, não é espiritismo isso, hein, gente? Aqui nesses livros. Você vai nascer na próxima vida, vai escolher se homem ou mulher, rico ou pobre, baixo, alto, com dinheiro, sem dinheiro, cor da pele e tudo mais. Vai casar, não vai casar, vai ter filho, não vai ter filho, vai ser bem-sucedido ou não, porque cada encarnação você vai ter um grupo de experiências ali, né? E aí você conversa isso em comum acordo com os amparadores. Então, às vezes você vai falar assim, eu quero nascer bonitão, bonitona, rico, no Ocidente, rico, saudável, na Europa, saudável, lindão, lindona, cheio da grana. Aí os amparadores só... Escolhe um desses aí só. Você não vai poder, porque aí você vai desandar na maionese, meu filho. Você vai querer só curtir, só se divertir, só jet ski, dinheiro, viagem, bebida, drogas, tal. Você vai... Não é Disneylândia. Isso não é tão bom para você. Então eles opinam e puxa a gente a razão. Então a gente chega num comum acordo. Eu queria um pouco isso, queria um pouco aquilo, mas nessa encarnação chega numa média ali, entendeu? Alguns, outros não podem fazer isso. É aquela história da liberdade ali que ela perguntou, para a gente voltar ali. Os amparadores escolhem o que é melhor para nós. Nós estamos em condições de escolher. Você não vai perguntar para uma criança de 7 anos se ela quer entrar na escola. Você quer entrar na escola? Não.
Quando você ficar maior, a gente volta a conversar. Por enquanto você vai fazer escola, tá? Ok? Então o trabalho espiritual pode ser feito. Às vezes alguém fala assim para mim: "Mas eu não sou médium, como é que eu vou fazer caridade?" Dá para fazer caridade sem ser médium? Lógico que dá. Os Exus já dão uns pulos dessa altura, né. Falou: "Para fazer caridade é só querer ajudar, não precisa incorporar, não precisa ser clarividência, não precisa nada disso. Entendeu? Psicografar, se eu não psicografar igual o Chico Xavier, 500 livros, eu não vou poder trabalhar no centro". Não, nada disso. Qualquer conhecimento, uma pessoa que você falou que é de exatas, uma pessoa que vai doar o tempo dela Dando fazendo aula numa matemática é caridade, tá para alunos ensinando. carentes, né. O cara pode sair dali, ter uma profissão, né, ter uma vida melhor, tudo é caridade. Até você menciona esse negócio às vezes a gente tá trabalhando, tal, tá fazendo bem, claro que tem uma sobrecarga depois, pode ter alguma demanda, né, como a gente Hum. conversa. Uma vez, eu recebi um recado dos guias que trabalham ao redor, né, eu estava: "Nossa, tá difícil hoje", então, mas imagina se a gente não tivesse por aqui, né. Ah, ia ser pior ainda, né. Então, É. é nessas horas que a gente olha e fala: "Realmente, né, ainda bem que a gente tá amparado, vai ter retaliação, mas, poxa, que nem triplicou aqui o efeito de proteção, porque a gente tá ancorado com alguns guias tão comprometidos com a causa, né". Sim, sim. Alguns médiuns passam mal em trabalhos, vocês veem isso, né. Uhum. Então tem gente que foge da mediunidade por causa disso, porque passou mal. Mas isso é uma troca. Lembra que eu falei que é 86.000 vezes mais forte o ectoplasma? Então, um espírito, então, ajudar um desencarnado é muito eficiente, conforme eu falei. Você doando um pouquinho de energia, como é 86.000 vezes mais forte, com um pouco da sua energia para aquele espírito representa muito. Então, se ele está muito ruim, você doa, vou dar um exemplo bem exagerado, 10% da sua energia, nem isso. Para ele melhorou 100%. Então você fica com um pouco de incômodo, uma ânsia de vômito, uma dor aqui, uma dor ali, dor de cabeça. Atendemos aí esses dias sentimos a dor do espírito na cabeça, porque o sócio dele matou ele com uma remada, eles tinham um barco de pesca, e por questões de dinheiro, pegou o remo e bateu na cabeça. O espírito estava sentindo dor, tudo quebrado, o osso aqui, a cabeça. O médium sentiu, acabou o trabalho, passou. É uma caridade, você está sentindo um pouquinho de dor, mas está ajudando pra caramba uma outra pessoa, então vale a pena, ok? Uhum. Não é que você está, sintonizando com algo ruim, não, é uma troca. A mulher não sente dor para parir? Sente, mas gera um filho, e é um amor enorme, então doeu, mas valeu a pena, porque agora tem outro serzinho ali, então Exato, às vezes a mulher até quase perde a vida, né, no para poder, parto e para ela né, vale a pena. o os pais não se sacrificam pelos filhos, né. Essa questão das dores é bem interessante mesmo, como é um fator energético, né, lógico, às vezes você comeu um negócio que caiu errado, dá uma dor É, de cabeça, mas muitas vezes a dor de cabeça que algumas pessoas sentem, até no meu caso, eu vou lá para minha tronqueira ali, faço a minha conexão e passa. Então exatamente, é descarrego de energia mesmo, que às vezes não é nem dos outros, você está acumulado ali com pensamentos e tudo mais, né, e aí precisa descarregar em algum lugar. Tem um lugar apropriado para descarregar, te ajuda nesse sentido, né. exato. Eu vejo até os guias que não incorporam lá, de vez em quando que eles retiram as energias, né, do espírito ou da pessoa, a desarmonia, e vai lá no portal, na tronqueira, e descarrega lá. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. Ah, e também se inscreve lá no nosso canal oficial Filhos do Todo para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.